Hoje vamos falar de um assunto que vocês provavelmente não viram no colégio. Bom, pessoal, o intuito do vídeo de hoje é trazer algumas noções básicas de economia que são muito importantes para a nossa vida, mas que, muitas vezes, por questão da grade curricular ou outros objetivos, como passar no Enem, por exemplo, são coisas que não são muito abordadas no colégio, só que são ensinamentos fundamentais para a nossa vida. Então, vamos entender aqui como que a economia funciona. Para isso, a gente precisa saber a primeira e talvez a mais importante lei da economia, como a gente chama. Claro, não é uma lei que está prevista no nosso ordenamento jurídico, não está no Código Civil, por exemplo, não é isso. Mas é uma lei natural que a gente chama. É como se fosse a lei da gravidade, ela não está prevista na Constituição, por exemplo. Ela é apenas uma lei que ela existe no âmbito da física. Assim como a lei de oferta e demanda, que é uma lei que existe no âmbito da economia e talvez seja uma das mais fundamentais. Como que ela funciona? A lei de oferta e demanda diz que se há uma demanda alta por um produto e uma oferta baixa, a tendência é que o preço seja alto. Vamos dar um exemplo. Se tem muitas pessoas demandando, vamos pegar aqui um exemplo recente, devido a toda essa questão que nós estamos vivendo, foi do álcool gel. O álcool gel ele tinha uma demanda ali normal e a oferta também regular, conforme o mercado já previa. Porém, com essa situação que estamos vivendo, a demanda pelo álcool gel subiu muito. Muita gente começou a comprar álcool gel. O que isso fez? Fez com que o preço disparasse. Então a gente viu o álcool gel com preço o dobro do que era antes, o triplo, enfim, os preços subiram muito. Por quê? Lei de oferta e demanda. A demanda alta com uma oferta baixa, a tendência é que o preço suba. Já o contrário, por exemplo, uma demanda mais baixa e uma oferta alta, faz com que o preço, a tendência é que o preço desses bens e serviços caia. Então, o que a gente pode observar da lei de oferta e demanda de muito importante? Que ela é um dos componentes que forma o preço dos bens e serviços na economia. Então, o que é o preço? O preço de um produto. O preço está caro, o preço está barato. O preço, pessoal, ele é uma informação para os empreendedores, para quem está produzindo, saber onde alocar de forma mais eficiente os recursos. Então, se uma região está faltando muito álcool gel, ou seja, tem uma oferta baixa de álcool gel, e as pessoas estão demandando muito pela questão que estamos vivendo, o que vai acontecer, pessoal? Isso é um incentivo para que quem produz álcool gel passe a levar para aquela região. Então o preço informou, aqui está caro, venham vender nessa região. E por que está caro? Porque é uma região que tem muita demanda, as pessoas estão querendo muito aquele álcool gel e tem uma oferta baixa, ou seja, tem pouco álcool gel. Isso faz com que o preço suba. E o preço subindo é um incentivo para que os produtores de álcool gel façam cada vez mais esse produto e que para outras empresas tragam para essa região geográfica o álcool gel, porque assim eles vendem por um preço mais caro. Então, o preço ele é uma informação. Se ele está mais caro, é porque tem muita necessidade desse produto e pouca oferta. Tem muita gente querendo, muita gente procurando aquele bem e serviço e pouca oferta. Então, o preço alto ele é uma informação de que naquele local estão demandando, estão precisando muito de um determinado bem e serviço. Já o contrário também é válido. Vamos supor que uma região ela já tenha uma região urbana bem desenvolvida e não esteja num período imobiliário tão bom assim. Vamos supor que a demanda por imóveis esteja baixa naquela região e que tenha uma oferta alta, tenha muitas empresas já construindo, enfim. O que vai ser o incentivo? O preço é a tendência que ele caia, porque a demanda estaria baixa e a oferta alta. Se o preço está caindo, o preço passa uma informação para os empreendedores. Olha, esse setor aqui imobiliário nessa região não é tão interessante, você não vai conseguir lucrar tanto, até por isso o preço está baixo. Então, ao invés de alocarem os recursos de vocês, as suas energias nisso, não, façam um outro empreendimento, um outro tipo de negócio, porque aqui não precisa. Por quê? Tem pouca demanda, tem pouca gente procurando esse bem ou serviço e tem muita oferta, já tem muita gente fazendo isso. Então não é tão necessário assim, o preço cai. O preço caindo passa uma informação para os empreendedores. Olha, de repente seria mais interessante alocar o recurso de vocês em outro setor. Então a lei de oferta e demanda ela vai justamente fazer a formação dos preços na economia. E o preço na economia ele é muito importante, porque ele é uma informação para quem vai empreender. Empreende nisso aqui, está dando mais dinheiro, está com uma demanda alta e uma oferta baixa, vai dar lucro. Então façam esse bem ou serviço e vendam ele, comercializem porque as pessoas estão precisando e tem pouca gente ofertando. E o contrário também é válido. Então, o preço ele passa uma informação, a lei de oferta e demanda ela vai formar esse preço, vai ser um componente muito relevante na formação do sistema de preços e o sistema de preços passa informação para os empreendedores onde é mais eficiente para eles alocarem seus recursos.
Tudo bem, nós vimos então a grande importância dos preços na economia e da lei de oferta e demanda. Mas tem um preço que consegue mexer com a economia quase que como um todo. Que preço é esse? É os juros, pessoal. Os juros é o preço do dinheiro. Vamos pegar aqui um exemplo que fique mais claro. Vamos supor que a Maria empresta R$20 para o João por um determinado período. E depois desse período, vamos supor 3 meses, o João paga R$22 para a Maria. Então, poxa, o João ele pegou emprestado 20, pagou de volta 22 para a Maria depois de um período. Por que ele entregou R$22? Por que ele entregou 22 ao invés de 20? Porque R$2 nesse caso foram juros, que é o preço do dinheiro, é o valor do dinheiro no tempo. A Maria, ela abdicou de ficar com dinheiro hoje, com aqueles R$20 hoje, para emprestar para o João. E o João utilizou o dinheiro hoje. E depois ele pagou de volta para a Maria, claro, com juros de R$2. Por quê? Porque justamente o João ele ficou com o direito de estar com dinheiro hoje e pagar só no futuro. Então, para isso, ele paga de volta para a Maria o principal, pelos R$20, mais os juros de R$2, totalizando R$22. Então, os juros ele é muito relevante. É um preço, ou seja, ele também passa uma informação, só que é o preço do dinheiro, o valor do dinheiro no tempo. Por isso é um preço tão importante. E como que ele impacta a nossa vida? Pessoal, impacta muito a nossa vida devido à questão da inflação. O que é inflação? A inflação é o aumento geral no nível de preço na economia. Acredito que vocês iam no supermercado um tempo atrás, com R$100 conseguiam comprar bastante coisa. Hoje, bem menos, né, pessoal? Então, o que é inflação? Ela é um aumento geral no nível de preço de uma economia e o que ela causa? Ela causa a perda do poder de compra da moeda. Então, vamos supor que antigamente com R$100 você conseguia comprar 4 camisas. Hoje, com os exatos mesmos R$100, você consegue comprar apenas 2. Por que isso ocorreu? Por causa da inflação. O aumento geral no nível de preços fez com que o preço das camisas subisse. Então, com os mesmos R$100, você não consegue comprar mais 4 camisas. Você consegue comprar apenas 2. Por quê? Porque o preço de tudo foi subindo. E isso inclui o preço das camisas. Então, com os mesmos R$100, você não consegue comprar 4 camisas. Você teria que trazer mais do que R$100. Ou seja, você perdeu o poder de compra. O seu dinheiro perdeu o poder de compra. Então, por que a gente abriu um parênteses para falar um pouquinho de inflação? Porque os juros têm uma relação direta com a inflação, no sentido de que quando os juros ele está mais alto, ou seja, o preço do dinheiro está mais alto, eu tenho que pagar mais para conseguir dinheiro agora, a tendência é que a inflação caia. É como se fosse uma gangorra, pessoal. Quando o juros está em cima, a tendência é que a inflação esteja em baixa. Quando os juros caem, a tendência é que a inflação suba. Bom, e o governo ele sabe disso, por isso ele manuseia os nossos juros. Nós temos aqui no Brasil a nossa taxa básica de juros, a taxa Selic. Vamos ver um pouquinho sobre os incentivos para ficar mais clara essa questão. Quando o juros está baixo, pessoal, isso significa que eu consigo pegar empréstimo mais barato. Então é hora de eu comprar aquela casa dos sonhos, o carro dos sonhos, para eu consumir. Porque eu pego dinheiro emprestado, vamos supor, no banco, com uma taxa de juros baixa. Porque se o governo baixou a taxa de juros, se o governo baixou a Selic, fica mais acessível eu pegar dinheiro emprestado, porque os juros fica menor, fica mais barato eu pegar dinheiro emprestado para consumir. Quando eu consumo, isso, leia-se, eu demando bens e serviços. Pela lei de oferta e demanda, quando a demanda sobe, a tendência é que os preços subam. Isso pode causar inflação. Por isso que quando o juros está mais baixo, a tendência é que ocorra uma certa inflação. Tá, mas qual que é a vantagem do governo baixar os juros então? Porque baixando os juros, como as pessoas estão consumindo mais, estão demandando mais bens e serviços, as empresas têm que produzir mais para acompanhar essa demanda. Se tem mais gente demandando, os preços estão passando uma informação, estão ficando mais caros, estão passando a informação que as empresas precisam produzir mais. Então as empresas produziam 50 estoques de alguma coisa, vão passar a produzir 70, 80, 100. Então a tendência é que o PIB se eleve. E para produzir mais, se antes eu produzia 50, agora eu produzo 100. Eu preciso de mais mão de obra. Ou seja, eu consigo elevar o nível de emprego, ou seja, reduzir o desemprego. Então, os juros baixos eles têm a vantagem de tentar estimular o PIB, o Produto Interno Bruto, ou seja, a atividade econômica, fazer as empresas produzirem mais. As empresas produzindo mais têm que contratar mais mão de obra, o que baixa o desemprego. Então, poxa, baixar os juros é maravilhoso? Depende, se você fizer isso de forma irrestrita, pode acabar gerando inflação, porque se as pessoas estão consumindo mais, demandando mais bens e serviços, a tendência é que as empresas vão aumentando os preços desses produtos. Se todas as empresas começarem a aumentar os preços, aumento geral no nível de preço, ou seja, inflação. Então, nesse lado da gangorra, os juros mais baixos, a inflação tende a ficar um pouco mais elevada. Mas o governo, se a inflação estiver descontrolada, o que ele pode fazer? Aumentar a taxa de juros.
Aumentando a taxa de juros, as pessoas vão ter mais dificuldade de pegar dinheiro emprestado. Vai ser mais caro eu pegar um empréstimo para comprar casa, carro, consumir, porque eu vou ter que pagar um juros maior. Então, quando o governo ele eleva os juros, as pessoas consomem menos. Se as pessoas consomem menos, elas demandam menos bens e serviços na economia. Se a demanda cai pela lei de oferta e demanda, a tendência é que os preços caiam. Se isso ocorre de forma geral na economia, a tendência é que a inflação seja controlada. Então uma maravilha, o governo devia sempre deixar os juros altíssimos. Pessoal, tem alguns poréns. Com os juros muito altos, as pessoas consumindo menos, demandando menos bens e serviços, as empresas vão ter a tendência é que as empresas produzam menos. Se elas produziam 100, elas vão produzir 50. Ou seja, a tendência de redução do PIB, do Produto Interno Bruto, redução da nossa atividade econômica. Se as empresas estão produzindo menos, elas precisam menos de mão de obra. Então, ou deixam de contratar ou demitem, o que tende a aumentar o desemprego, ou seja, reduzir o nível de emprego na economia. Então, os juros altos é um remédio amargo para a inflação, digamos assim. Porque agora, olhando do outro aspecto da gangorra, agora os juros altos, a tendência é que a inflação se reduza. Por quê? Porque as pessoas com juros altos consomem menos, ou seja, demandam menos bens e serviços, o que tende a controlar a inflação. Porém, os juros altos fica mais difícil das pessoas tomarem empréstimos para estar consumindo. Então, se as pessoas consomem menos, se elas estão comprando menos coisas, as empresas tendem a produzir menos, o que reduz a nossa atividade econômica e pode gerar também um aumento do desemprego. Então, essa relação entre juros e inflação é muito importante para o nosso governo. Por isso que o governo tem o controle da taxa básica de juros aqui no Brasil, que é a nossa taxa Selic, que acredito que vocês podem já ter escutado por aí. Então, pessoal, hoje nós vimos a importância da lei de oferta e demanda, o fato dos preços transmitirem uma informação que ajuda os empreendedores a alocar de forma mais eficiente os recursos na economia. Nós vimos juros e inflação. Aposto que vocês poderiam até já ter escutado falar um pouco sobre esses conceitos, mas não com essa profundidade. E é assim que a gente vê que nós temos mais aptidão a entender o básico de economia que muitas vezes não nos foi ensinado. Então o intuito do vídeo era esse. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva, ative o sininho de notificações para receber mais vídeos. Se vocês gostaram, deixem no comentário que a gente pode continuar de repente essa série se vocês curtirem. E nós temos também o nosso curso BVI, de Bolsa de Valores para Iniciantes. Nós vamos deixar o link na descrição se você tiver interesse. É um curso voltado para quem quer começar nesse mercado de Bolsa de Valores. Lá nós recapitulamos alguns conceitos básicos de economia, como os que vocês viram nesse vídeo, mais alguns com mais profundidade e também o foco de investimento na Bolsa, sempre voltado para o iniciante. Então, com uma linguagem simples, de uma forma didática, para você aprender a tomar as melhores decisões nos seus investimentos.